Bom dia, Deus abençoe a todos. Mais um dia especial na casa do Senhor. Antes de começar, quero contar um testemunho para vocês rapidamente. Vocês estavam por aqui naquela chuva de quinta-feira? Quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi na quinta, né? Sexta-feira. Sexta-feira que choveu barbaridade, inundou os locais por aí. Vocês viram que o negócio não foi nada bom, né? A gente não sabe se é isso ou não, mas queimou as velas do meu carro e 2 bobinas. Foi pro vinagre, depois da chuva, né? Então a gente acha que tem alguma coisa a ver. E a minha esposa, ela trabalha na Samuel Martins, para quem não sabe, e a Samuel Martins lá na Abelhinha. Ela é cheia de árvores, né? E caiu uma árvore do lado do meu carro. Exatamente do lado do carro, gente. E nem os galhos da árvore tocaram o nosso carro. Se não é Deus protegendo a nossa vida e tudo aquilo que a gente tem, o que seria de nós, né? Então eu quero honrar o nome do Senhor, porque na nossa vida, Deus honrou o bem que Ele nos deu, que não é nosso, nunca foi, é dele, e a gente cuida com carinho, tá? Então, o mesmo Deus que cuidou de mim, cuida também de você, cuida da sua família, tá? E hoje, eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta que eu sinceramente espero que te incomode hoje, te incomode depois que você sair daqui e te incomode na semana, sinceramente. Principalmente quando você estiver de frente com essa adversidade que tem feito seu coração chorar, que tem feito você sofrer, que tem feito você achar que é menos do que aquilo que Deus falou que você é. E a minha pergunta para você é: como está a sua fé? Como está a sua fé? Qual é o grau de fortalecimento em que a sua fé está? Como que ela está? Como que ela está, gente? Como que está a sua fé diante das adversidades que a vida tem trazido para você? Porque no mundo tereis aflições. Como está a sua fé diante da adversidade que tem se levantado nessa área específica na sua vida? Mas como está a sua fé também diante das tentações da vida? Diante da oportunidade de, dentro de uma situação, você abrir mão dos novos valores que você tem recebido de Deus e voltar a usar os valores do mundo. Por exemplo, eu tenho lá o meu concorrente, ele não é muito honesto, está lá vendendo sem nota, está lá se corrompendo e por isso tendo mais clientes, e eu estou aqui. Será que eu entro pelo caminho dele? Será que se eu ficar fazendo aqui tudo certinho, com esses novos valores que eu tenho, eu vou conseguir? Porque ele está tendo mais cliente, ele está conseguindo vender mais, ele está indo, parece melhor do que eu. Tem que ter fé para acreditar que mesmo você mantendo a sua honestidade, Deus ainda vai te honrar. Sim ou não? Então como está a sua fé quando a tentação aparece para você? Como está a sua fé quando os prazeres da vida vêm te chamar naquele sabadão à noite, naquela sexta-feira à noite, para você deixar tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida e voltar a se divertir com coisas que não acrescentam nada na sua vida? Como é que está? Quando o prazer chama a gente é difícil, né? Quando o consumismo chama a gente é difícil. Porque a nossa carne, esse padrão que o mundo instituiu na nossa vida, ela quer isso aqui. Ela quer esse mundo, porque ela não vai passar desse mundo. Aqui é onde ela começou, aqui é onde ela vai ficar. Vieste do pó e ao pó tornará. Isso é o que a carne vai levar. Como está a sua fé quando o prazer se apresenta para você e fala assim: poxa, vem comigo, vem na minha que é fácil. Como está a sua fé quando você é assaltado no decorrer da sua semana, do seu dia, da sua rotina, por um pensamento de algo que alguém falou para você lá no passado e insiste em te visitar no momento mais frágil da sua vida? Alguma mentira que alguém lançou sobre a sua vida lá no passado, seja seu pai, sua mãe, quando você era criança, que ficou marcado para você: você não vai dar certo, você não vai ser nada, vai ser dessa forma mesmo a vida. E ficou marcado, ficou registrado aquilo dentro de você. E hoje, conhecendo Deus, sabendo que você é um filho amado e aceito por Deus,
esse pensamento, ele volta à tona. Ele vem te assaltar. O inimigo fala, deixa eu ver como está o negócio. E vem te assaltar. Como está a sua fé para enfrentar esse pensamento? E mais, como está a sua fé quando alguém, infelizmente, usado pelo diabo, vem de encontro com você e lança uma palavra de morte sobre a sua vida? Porque da boca nossa procede palavra de vida e palavra... E a gente sabe que a gente encontra um bocado de palavra de morte por aí. Como está a sua fé? A nossa fé, queridos, como tudo na vida, ela é dinâmica. Ela se move. O mundo espiritual se move, ele não é estático. Para você ter uma ideia, nem montanha é estática, nem pedra é estática. Que eles se movem de acordo com a erosão de vento e chuva. Nada é estático no mundo, tudo se move. E como está a sua fé hoje? Porque ela também se move. Ora minha fé tá boa, ora minha fé está crescendo, minha fé está em Deus realmente, eu estou me sentindo vitorioso, mas ora, rapaz, parece que a coisa não vai dar certo. E parece que essas coisas que vêm para nos afrontar, a adversidade, a tentação, os prazeres, as pessoas falando mal, isso parece que vem pegar a gente quando a gente está justamente com a nossa fé fragilizada. E aí chega aquilo lá, pá, como um grande balde de água fria sobre a nossa cabeça. E quando essa tentação, essa adversidade chega e pega a nossa fé num estado frágil, normalmente ela está em um estado frágil porque eu estou sendo roubado, consumido pela rotina do meu dia a dia e eu não estou dando atenção a ela. E a fé, ela é algo vivo. Se você cuida, você tem. Se você não cuida, ela morre. Wagner, mas eu tenho 10 anos de cristão, eu já estou aqui numa posição no tempo de reflexão, sou líder de PG. Não tem problema, querido. Não cuidou da fé, ela morre mesmo. Não é a posição que mantém fé. A gente vai aprender isso hoje. Então, quando a gente está fragilizado e aí chega essa adversidade, a gente normalmente sofre porque eu tenho tempo para cuidar do meu trabalho, eu tenho tempo para cuidar das coisas que eu acho interessante, eu tenho tempo para cuidar dos meus bens materiais e de tantas outras coisas que aparecem no decorrer da minha semana. Mas eu não tenho tempo para cuidar da minha fé. Eu não tenho um espaço na minha agenda onde eu cuido da minha fé. E eu não estou falando vir à igreja, eu não estou falando de um momento religioso, mas um momento onde eu, junto com meu Pai Celestial, vou cuidar da minha fé. Porque talvez, querido, não é simplesmente a solução para esse problema que você precisa, mas sim deixar esse problema um pouquinho de lado, fortalecer a sua fé para você voltar ao campo de batalha mais forte. Com armas e com ânimo de quem realmente pode vencer aquilo. E não ficar tentando brigar com algo que está além das suas forças. E prova de que a nossa fé ela é dinâmica, ora ela está grande, ora ela não está lá, essas coisas, é que se você fazer uma retrospectiva rápida na sua vida e olhar para trás na sua história, você vai ver que você venceu problemas muito maior do que esse. Aconteceu só comigo ou aconteceu com você também? E naquele momento onde você venceu um problema que era, sim senhor, maior do que esse, a sua fé foi o suficiente para você enfrentar aquilo. E hoje, um problema que aparentemente é menor do que aquele que você enfrentou, hoje você está sucumbindo diante dele. Eu venço um vício e vou sucumbir diante de algo que a pessoa me fala. Eu venço um problema no meu relacionamento, a minha família é restaurada, eu ganho uma família nova e eu agora estou sucumbindo diante de uma indiferença que está acontecendo dentro do meu casamento. Não tem sentido. O que aconteceu? Será que o Deus que me deu forças para vencer aquela doença, para vencer aquele problema na minha família, para vencer aquela falta de dinheiro, será que o Deus que me deu a empresa, naquele começo onde eu só tinha cara e coragem, como o pessoal fala, né? A cara e a coragem, e comecei sem nenhum cliente, será que esse Deus que me deu força, ele foi embora agora que eu tenho 10 clientes e um deles foi embora? E eu estou com vontade de fechar a empresa? Aonde está esse Deus que já fez a diferença na minha vida? Por que ele não faz agora? Primeira pergunta, o problema está em Deus? O problema está na palavra dele que mudou? Ou o problema está em mim,
que me deixei ser contaminado por uma rotina estafante, por uma rotina que prega, que usa, que mostra só o mundo natural. É preocupação só com boleto, é preocupação só com o mundo natural, com a roupa que eu não tenho, com o carro que eu quero ter, com a casa que eu quero fazer, só natural, material. E aí, por eu estar sendo roubado aqui nesse mundo natural, eu deixo a minha fé de lado. Quando um problema se apresenta, eu sucumbo diante dele. Será que é Deus, a sua palavra? Ou será que fui eu que por um momento me esqueci disso? Nessa manhã, querido, se essa é o seu momento, se esse é o seu momento, se é dessa forma que você está hoje, se você tem sofrido muito por causa de uma adversidade, se você não tem conseguido vencer as suas tentações, impondo os valores que você tem aprendido com Deus, se você tem sucumbido diante das palavras das pessoas, hoje pela manhã, eu quero te ajudar a reencontrar um processo da fé ativa dentro do seu coração. E te dar a oportunidade, te capacitar para você assumir a responsabilidade em desenvolver esse processo para que a tua fé, ela cresça nessa situação e você consiga enfrentar essa situação, lembrando que você é filho amado e aceito, que o seu Deus continua sendo maior do que essa situação e não é essa circunstância que vai matar você. Se esse é o seu momento, Deus está falando com você hoje e vai continuar falando com você hoje. Como a gente tem aprendido aqui, a fé não é algo místico. A fé não é algo espiritual, mágico, uma coisa assim que só mesmo Deus para dar para a gente, nada disso. Nós temos aprendido que a fé é muito mais natural do que a gente pensa. E a gente pode usar ela de maneira concreta e objetiva. A fé é algo que todas as pessoas nascem com ela. Faz parte do instinto humano ter fé. Faz parte. Assim como eu tenho a minha razão, e ela se desenvolve conforme eu cresço, assim como eu tenho a minha emoção, e ela se desenvolve como eu cresço, eu já nasço com a minha razão, já nasço com a minha emoção, eu também já nasci com a fé. A minha razão fala do meu intelecto, de como eu vou me portar aqui fora, da coisa mais técnica que eu tenho que fazer. A minha emoção fala de como eu me sinto em relação àquilo que está acontecendo, em relação àquilo que acontece dentro de mim. E a minha fé é algo que evidencia o meu espírito, o contato que eu tenho com o mundo espiritual, que me dá a oportunidade de ter a certeza, mesmo que a minha razão não alcance e que a minha emoção não sinta, mas me dá a oportunidade de ter a certeza e andar em cima dessa certeza. É aquilo que me dá a oportunidade de tocar o mundo espiritual. Mas ela é natural. Ela não é mística. Existem algumas diferenças dentro da fé, mas ela não é simplesmente espiritual, intocável, abstrata. Não, ela é concreta. Existe a fé natural. A fé que todas as pessoas têm. Por exemplo, você pegou o seu carro hoje e você veio para cá com a certeza que você ia chegar. Você nem pensou nisso. Você simplesmente, vou pro TR agora, entrou no seu carro e veio. Você não pensou que ele podia quebrar, capotar, que você podia não chegar aqui, nada disso. Você teve fé natural. Não dependeu da sua razão nem da sua emoção. Você chegou, entrou no carro e veio. Isso é fé natural, todos nós temos. Todo ser humano tem. Existe a fé para a salvação. É uma fé que, enquanto você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo ele começa a colocar no seu coração essa fé, e através de ouvir a palavra de Deus e do exemplo que a pessoa dá, você é convencido então a se render a Cristo. Essa é a fé para a salvação. E existe a fé como um dom do Espírito também, que é concedida a algumas pessoas para fazer determinadas obras. E existe a fé sobre a qual a gente vai falar hoje, que é a fé ativa, a fé com a qual você consegue viver dentro do reino de Deus. E você consegue conquistar o que você precisa dentro do reino de Deus. E você consegue tocar Deus no seu reino. Essa fé, Jesus expõe para a gente lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Mateus, no capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. E uma vez aprendendo esse processo, querido,
Assuma um compromisso com você mesmo. De você pegar esse processo e trazer para cada área do seu coração e ver se naquela área do seu coração você está usando a fé que Jesus nos ensina a ter, ou se você tem deixado essa fé que faz a diferença de lado na sua vida. Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Está escrito assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu quero falar um pouquinho sobre o processo que Jesus está explicando para a gente aqui. Ainda que Jesus está falando lá naquele sermão da montanha, onde ele está explicando para as pessoas como é o reino dos céus. Ele está trazendo para as pessoas como é esse reino, como é o cidadão que mora nesse reino e como a gente viver dentro desse reino. Uma das coisas importantes que ele traz para a gente é que dentro desse reino, e você pode ver que em nenhum momento ele fala de razão ou fala de emoção, mas uma coisa importante para viver dentro desse reino, ter as coisas que esse reino tem para mim, viver realmente como um filho aceito e amado por Deus, é eu ter fé. É eu viver por fé. Mas agora, que tipo de fé é essa? E aí ele dá uma explanação para a gente aqui. Ele começa dizendo em Mateus capítulo 7, o verso 7, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ele usa 3 verbos transitivos, que ora podem ser direto ou indireto, mas ele usa esses 3 verbos para indicar uma ação. São 3 verbos de ação. E ele usa esses 3 verbos para ele dizer, para ele reforçar uma verdade que ele está falando. É como se eu falasse para o meu filho assim: olha, Felipe, aqui tem uma tomada, você não coloca o seu dedo aqui porque você pode tomar um choque, você pode se queimar e você pode morrer. Eu usei 3 coisas diferentes para reforçar o quê? Que colocar o dedo lá é perigoso. É o que ele está fazendo aqui. Ele usa 3 verbos diferentes, 3 verbos de ação, para dizer o quanto é importante a gente entender a fé que vem de Deus para as nossas vidas, que é uma fé ativa. Uma fé que ela é movida através da ação. Principalmente de 2 formas. Primeiro, ela é uma fé que exige ação de eu fazer a minha parte. Não significa fazer sozinho, mas fazer a minha parte. Ou seja, tenho que ter aquela conversa difícil. Depende de mim. Eu tenho que ir lá e entregar o meu currículo. Depende de mim. Eu tenho que me capacitar para aquilo que eu quero fazer. Depende de mim. Eu tenho que ligar e prospectar o cliente, depende de mim. Então, aquilo que depende de mim, eu assumo a condição de fazer. Isso faz parte da fé que Jesus está falando para a gente. Uma fé que te coloca em ação, que faz você se mover. E, em segundo lugar, uma fé que acredita, que se posiciona, crendo, tendo a certeza naquilo que Deus fala, nas suas promessas. Veja, não é uma fé onde você vai fazer as coisas sozinho. Porque tem muitas pessoas hoje que têm um problema, e esse problema ele entrega de domingo na mão de Deus, e na segunda-feira ele pega de volta e vai viver com esse problema. Não é isso. O esforço não é de resolver sozinho. A proposta de Deus para a gente é viver uma vida em parceria, de pai e filho. Por isso, o filho faz a sua parte e Deus faz a dele. Isso acontece muito em casa. Quem tem filho pequeno, quem já passou por isso, sabe que quanto mais o seu filho vai crescendo, se você continua fazendo tudo aquilo que ele já sabe fazer, você vai fazendo com que uma criança ela cresça sem saber fazer nada, sem alcançar sua independência. Vai ficar uma pessoa dependente o resto da vida de vocês.
o que acontece? À medida que o seu filho vai crescendo, você vai parando de fazer algumas coisas que ele pode fazer. Para quê? Para você dar independência para ele, porque vai chegar um dia que você não vai mais estar aqui. Ele tem que se virar. Assim que a gente faz com nossos filhos. Com Deus é a mesma coisa. Você chegou aqui completamente com seu coração destruído. O que ele fez? Ele te exigiu alguma coisa? Não, ele curou seu coração. Você entregou a sua vida para Cristo. Naquele momento ele falou assim, olha, a santificação. Não, ele colocou paz dentro de você. Olha como ele está comigo, é ter paz. À medida que você vai andando e crescendo dentro da casa de Deus, ele vai começando a dizer assim, olha, você tem que fazer agora a sua parte, eu faço a minha. Isso é a fé. Ele está te dando autonomia dentro do reino dele. Por isso, querido, a gente tem que analisar na nossa área, na nossa diversidade, nisso que a gente está vivendo, se eu realmente tenho feito a minha parte. Se eu tenho feito aquilo que me compete fazer. Agora sim, eu fiz, ok. Segunda parte da fé ativa que vem de Deus, crer nas suas promessas. Existe uma promessa aqui que diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Existe uma promessa aqui que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu recebo alguma ligação aonde alguém acontece algum problema e acontece um fracasso na minha vida. O fracasso aconteceu, a empresa quebrou, algum problema deu. Ele está lá, ele está latente. No que eu vou fazer? Qual que é o meu esforço agora? O meu esforço é acreditar que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E perseverar nessa crença. Isso é se esforçar no reino dos céus. Não é se esforçar correndo atrás de eu tentar resolver os meus problemas, mas é fazer o que me compete. Uma vez que eu fiz o que me compete, eu volto para a palavra de Deus. E as suas promessas são o meu porto seguro. Eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Uma promessa que eu trouxe para vocês no domingo retrasado, que a gente falou sobre a revolução do reino, eu até errei o lugar onde estava escrito, foi a de Josué, capítulo 1, verso 3. Lá está escrito, Deus falando com Josué, que aonde os israelitas colocassem a planta do pé deles, Deus tinha dado para eles. É uma promessa que é para a gente também. Nós somos o Israel de Deus. Então eu chego dentro da minha casa e aquilo está um rebu. Aquilo está de pernas para o ar, está todo mundo brigando, as coisas não estão dando certo, a opressão. O que eu tenho que fazer? Entrar no ritmo que o diabo está impondo na minha vida? Não. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e falar assim, aonde eu coloquei a planta dos meus pés, Deus tem me dado. E aceitar isso como verdade para a minha vida. O meu esforço é em crer nisso. Eu luto aqui dentro para crer nisso. Porque o cenário que o diabo monta e a mentira que ele lança aqui dentro vai contra a promessa de Deus. Mas Deus fala assim, olha, você é capaz de acreditar naquilo que eu estou falando. E por você acreditar naquilo que ele está falando, ele começa a fazer a diferença nas nossas vidas. Essa é a fé ativa. É a fé que anda em parceria com Deus. E por isso que ele usa esses 3 verbos para que a gente entenda que realmente tem que ser ativo. Se eu estou de frente com algum problema, se eu estou de frente com alguma tentação, se eu estou de frente com alguma pessoa que está me afrontando, se eu estou de frente com algum prazer que está querendo me roubar de vir à igreja, de me dedicar a Deus, se eu estou de frente com algum problema na minha vida, queridos, e eu estou sem tomar alguma posição em relação a isso, isso não é fé. Porque fé, você se posiciona em relação àquele problema. A gente teve um exemplo muito grande aqui no começo que o Luciano trouxe para a gente. Que é o filho que se desespera, que ama a Deus de todo o coração. Isso de, Luciano, me dá a chave da igreja que eu vou ficar aqui enquanto Deus não falar comigo. Isso é fé. Eu me posiciono. E eu creio que Deus vai fazer o que compete a Ele fazer. Eu creio nisso. Eu me esforço para crer nisso. Quando vem as coisas na minha mente, eu lanço fora e eu me esforço para crer nas suas promessas. Eu busco as suas promessas para mim e eu começo a nutrir o meu espírito, a minha emoção. Eu começo a nutrir a minha mente com as suas promessas. Isso é a fé ativa. É a fé que Jesus veio ensinar a gente. Então, primeira coisa, você já tem uma forma de avaliar como é que está a sua fé em relação a esse problema. A sua fé em relação a esse problema é ativa? Você já fez aquilo que te compete fazer?
Você crê na promessa de Deus em relação a essa área na sua vida? Se você está fazendo isso, a sua fé é ativa. Segunda parte do processo, Mateus 7:8, vamos ler? Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Além de ele usar 3 verbos para fortalecer uma verdade, ele também usa esses 3 verbos como um processo de 3 passos. Primeiro, o que ele faz para a gente fazer? Pedir. E nem sempre pedir é algo que a gente quer fazer. Nem sempre chegar ao ponto de ter que pedir alguma coisa, a gente gosta de fazer. A gente sabe que tem que pedir, mas a gente não pede. Muitas pessoas eu ouço falando assim, olha, eu acho que as pessoas na igreja, nas orações, pedem muito. Eu só vou lá para agradecer. Querido, 90% o que um filho faz com o pai dele? 90% do tempo. Pede. O bichinho levanta, no meu caso, 6:30 da manhã e vai dormir às 8:30 da noite pedindo. Pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, faz isso, pai, vem brincar comigo, pai, é assim. Se você é filho, você pede. Pedir quebra, destrói o orgulho do nosso coração, querido. Pedir coloca Deus em evidência na sua vida. O primeiro lugar é teu, por isso eu peço para o Senhor. Pedir tira esse espírito de rebelião, de independência dentro da gente, que manteve a gente longe de Deus por tanto tempo e faz a gente voltar aos seus braços de dependência de um pai que ama e aceita a gente da forma que a gente é. Você tem que pedir. Esse negócio de ficar só agradecendo, agradecer é um processo, é uma parte da oração, que tem que ser feita, é importantíssimo. Mas toda a sua oração tem que ter um pedido. Mas eu tenho que pedir algo genérico? Ah, Deus abençoa aí. Não. Segunda parte do processo. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram. Se você aqui, ó, acabou a reunião, se você me vê olhando debaixo das coisas, abrindo a gaveta, indo na cozinha, na salinha lá, o que você vai perguntar para mim? Wagner, você está procurando alguma coisa? Sim ou não? E se eu vier para você e falar assim, olha, eu estou procurando, mas eu não sei o que é. A hora que eu achar, eu vou saber. Você vai conseguir me ajudar ou não? Ué, eu tenho que falar para você, não, eu perdi a minha carteira. Aí você vai me ajudar a procurar o quê? A minha carteira. Então quem procura algo específico. Muitas vezes a gente não recebe de Deus, querido, porque a gente está generalizando muito. A gente está pedindo um monte de coisa, a gente está pedindo coisas genéricas, e a gente não pede a ação dele dentro do problema que eu estou vivendo naquele momento. Sabe o negócio de você explicar para Deus como é que está o seu coração? Isso é ser específico. Por quê? Porque eu estou me relacionando com uma pessoa. Eu não estou me relacionando com uma força mecânica, com uma força, uma energia qualquer. Eu estou me relacionando com uma pessoa. E para você ter a ajuda de uma pessoa, eu preciso ser específico. Viu, Lia? Eu preciso da sua ajuda nisso, nisso e nisso. Tem que ter informação para você levar a Deus. É assim que uma conversa racional acontece. Então eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir o quê? Algo genérico? Não. Eu tenho que ser específico naquilo que eu peço. Específico. Mas Deus conhece já o que eu estou vivendo, Conta para Ele 250 vezes. Conta mais uma vez para Ele. Pede mais uma vez. Eu tenho que ser específico naquilo que eu preciso, porque de vez em quando a gente pede um monte de coisa, aí Deus tem o processo dele de abençoar a gente, que é o seu tempo. Chega a bênção, eu nem percebo que a bênção chegou. E eu nem agradeço por aquilo, eu continuo pedindo outras coisas, porque eu estou sendo genérico. Não, querido. Se você pede por algo, seja específico. Pediu por aquilo, aguarde a hora que Deus vai te dar. Veja como que Ele vai fazer para que isso aconteça em sua vida. Ouça aquilo que o seu Espírito quer que você faça para que a bênção chegue na sua vida. Saiba o que fazer com aquilo. Para mim não pedir uma coisa e não saber o que eu faço com aquilo.
e peça algo aonde você tenha capacidade de abençoar outras vidas. Porque a gente pede também de vez em quando, mas a gente pede coisas somente para mim. E a bênção é só para mim. E eu não sei aonde que essa bênção pode abençoar outra vida. Você não foi chamado só para ser abençoado, mas para ser bênção na vida dos outros também. Seja específico naquilo que você pede. E a terceira parte do processo, e a porta será aberta para quem bate. Quem bate, espera o outro abrir. Quem bate tem o quê? Perseverança. Tem que ter perseverança naquilo que você precisa. Naquilo que você quer que aconteça na sua família, no seu casamento. Tem que perseverar. Não é diante de uma barreira que se apresenta para mim que eu vou desistir daquilo que eu comecei a pedir para Deus. Se eu quero uma mudança no meu casamento, eu tenho que pedir para Deus, eu tenho que ser específico e eu tenho que aguardar que o seu Espírito me mostre aonde eu preciso mudar. E enquanto essa mudança não acontece, eu tenho que ser perseverante. Eu quero a mudança no meu relacionamento. Eu não aceito meu relacionamento assim. Eu não quero saber se do meu casamento destruído. Eu não aceito que esse casamento chegue ao fim. Deus, eu quero a resolução desse problema na minha vida. Eu quero que você fale comigo o que eu tenho que mudar para que o meu relacionamento seja restaurado. Perseverança. Se você for dar uma olhadinha em todos os personagens bíblicos, uma das coisas que eles mais tiveram foi perseverança. Continuar crendo que Deus ele vai atender os nossos pedidos quando for o tempo dele para a nossa vida. Tem que ser perseverante, querido. A gente vive uma sociedade, principalmente uma geração, que desiste fácil demais. E é triste, porque uma geração que desiste fácil demais é uma geração que se priva de viver os milagres de Deus em sua vida. Milagres que no passado aconteciam a penca, hoje acontece de vez em quando. Por que acontece de vez em quando? E eu vivo debaixo de um sofrimento eterno? Porque eu não sou perseverante. Eu não sou resiliente. Eu não sou firme naquilo que eu quero. Eu não me posiciono realmente crendo que Deus vai fazer no tempo dele, mas que Ele vai fazer, vai. E quando Ele fazer, eu vou dar a honra e glória ao nome dEle, porque eu sei que foi Ele que fez. Da onde me tirou, só Ele poderia ter me tirado. O que Ele fez na minha família, só Ele poderia fazer na minha família. Essas são as características do processo de Deus. Para que a gente tenha essa fé ativa todos os dias da nossa vida, querido. Então eu quero convidar você para você ficar de frente com a sua adversidade e você analisar, avaliar realmente se a sua fé tem sido ativa. Se você tem tomado as ações que você precisa. E se você tem pedido, sido específico no seu pedido e tem se posicionado com perseverança diante de Deus. Eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Outra parte do processo está no versículo 9 e 10. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Aqui estão os limites dessa fé. Por que os limites? Porque tem coisa que eu estou pedindo a Deus que eu acho que é pão, mas é pedra. Ele não vai dar. Tem coisa que eu peço a Deus que eu acho que vai ser peixe, mas é serpente. Então você é filho, Ele não vai te dar. E eu preciso fazer essa avaliação daquilo que eu venho pedindo a Deus. Daquilo que eu venho colocando diante dele. Será que aquilo que eu estou pedindo vai realmente ser bom para mim? Vai ser realmente bom para minha família? Porque eu já vi muita gente pedindo o emprego dos sonhos, que é o emprego dos sonhos que eu quero. Ele consegue o emprego dos sonhos. A primeira coisa que ele faz é trabalhar 12, 15 horas por dia e matar a família. Não tem sentido para Deus um negócio desse. Tem coisa, querido, que a gente está pedindo que parece ser pão e peixe, mas é pedra e serpente para a nossa vida. Então esse é o limite de um pai que cuida. Não é porque ele não está dando para mim alguma coisa que eu estou querendo, que ele está me punindo por algo. Ou que ele se esqueceu de mim, de maneira nenhuma. O que significa que ele está sempre, em todos os momentos, preservando a minha vida.
E eu, como filho, a única coisa que eu posso fazer é aceitar que ele realmente preserva a minha vida. E não é por causa disso que eu vou deixar de pedir, de ser específico naquilo que eu quero, de perseverar e de ter a minha fé ativa para fazer a minha parte e esperar que ele faça dele. E para a gente terminar, querido, no versículo 11. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui está o firmamento, a base do porquê a gente vai receber aquilo que a gente precisa. Do porquê Deus ele vai atender as nossas orações. Do porquê a fé é algo verdadeiro em nossas vidas. O firmamento, querido, é porque o nosso Pai, ele é continuamente bom sobre as nossas vidas. Perceba que ali Jesus fala assim, você, mesmo sendo mal, dá coisa boa para o seu filho. Imagina o seu Pai que está no céu. O que ele está falando? Que no nosso Pai não existe nada de mal. Não existe uma única célula que é mal em Deus. Ele é bom, o seu caráter é bom o tempo todo. E não é simplesmente depositar a minha fé sobre pessoas, não é simplesmente depositar a minha fé sobre circunstâncias. Eu estou vendo as coisas acontecerem, eu já fico com a minha expectativa naquilo que vai acontecer. Não, a minha fé, ela é depositada sobre o firmamento de que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom enquanto eu estou pedindo e quando eu ganho. Deus é bom quando eu peço e ainda não é o momento. Eu tenho que ser perseverante. E Deus é bom quando Ele fala não para mim. Ele é bom. Esse é o firmamento, essa tem que ser a base que consola o meu coração. E dentro desse processo, querido, você consegue avaliar como é que você está enfrentando as adversidades, as tentações, os prazeres. Você consegue avaliar o que você tem feito com aquilo que as pessoas têm falado contra você. Como você tem se posicionado. E você consegue responder como é que está a sua fé. Se você tem a certeza de que sua fé está sendo ativa, de que você está pedindo especificamente, sendo perseverante, de que você reconhece os limites que Deus tem para a sua vida e de que Ele é bom o tempo todo, independente do que esteja acontecendo, querido, esse é o caminho certo. É o caminho para a sua fé ser fortalecida. Porque é muito melhor a sua fé ser fortalecida do que simplesmente essa circunstância ser tirada da sua vida. Porque Deus permite que muitas circunstâncias cheguem diante da gente justamente para provar a nossa fé. Para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar a nossa fé. Para que a gente possa continuar enfrentando as circunstâncias e não permitir que elas façam estrago dentro do nosso coração. Acabe com a nossa saúde, acabe com os nossos relacionamentos, que se tornem gigantes, intransponíveis na nossa vida. A fé, ainda, é muito mais importante do que muitas coisas que a gente vem dando importância hoje em nossas vidas. A sugestão que eu faço para você é que você tire um tempo na sua agenda, na sua rotina, para você avaliar esse processo. Se você está dentro desse processo que Jesus trouxe para a gente no Sermão do Monte. E que dessa forma você possa descansar em meio às tempestades da vida. Porque essa tempestade vai passar e lá na frente vai vir outra. E se a sua fé continuar fraquejando agora, você vai perder um pouco mais da sua saúde agora, um pouco mais do seu relacionamento. Quando vir a próxima circunstância, você vai perder também. E aí a gente vai sempre perdendo no decorrer da vida. E não é essa a proposta de Deus. Deus não coloca a gente ou permite que uma circunstância adversa fique de frente com a gente para a gente morrer diante dela. Jamais. Mas para a gente sair de lá mais fortalecido ainda do que como a gente entrou. Permita que a fé que vem de Deus, que ela tenha morada dentro do seu coração e ela se desenvolva para que você possa enfrentar aquilo que está pela frente. Quero convidar a todos para que a gente fique de pé nesse momento.
Quando a gente está passando por algo, principalmente para as adversidades na nossa vida, a gente tem o costume de dar muito espaço dentro do nosso coração, da nossa mente, para essa adversidade. A gente começa a ver aquilo que está acontecendo e a gente vai dando espaço, daqui a pouco aquilo está quase que ocupando um dia inteiro nosso. A gente deita a cabeça no travesseiro e só consegue pensar naquela adversidade, naquele problema que a gente está passando. A minha sugestão para você hoje é que você se ocupe menos com a adversidade que você vem passando e se ocupe mais em fortalecer a sua fé. Porque se você tiver uma fé forte, inabalável em Deus, querido, essa circunstância, ela vai passar. Deus vai te dar força para você passar por isso. Não permita que o mundo roube a sua fé. Não permita que essa adversidade, que essa tentação, que essas coisas que aparecem diante de você para lançarem mentira na sua mente roubem aquilo que Deus conferiu de melhor para você, a sua fé nele. A fé que te dá a oportunidade de tocar um mundo espiritual benigno. A fé que te dá a oportunidade de você tocar o seu Pai Celestial. Porque ainda que essa situação seja resolvida, se ela é resolvida e a presença do Pai não está lá, essa solução já não serve para mim. Eu ainda prefiro a presença do meu Pai Celestial, que me ajuda a suportar e a vencer todas as situações adversas na minha vida. Quero convidar você para a gente fazer uma oração e que você possa caminhar agora dentro do seu coração e fortalecer a sua vida diante de Deus, pedindo a Ele que te ajude a você colocar esse processo em ação na sua vida, para que essa situação na sua vida não continue te roubando. Hoje Deus tem a oportunidade de fortalecer o seu coração para você ser restituído essa semana. Não se perder nessa semana como vem acontecendo na sua vida. Parece que toda semana é um novo fracasso que acontece. Não! Você tem a oportunidade de fortalecer a sua fé através desse processo que você aprendeu. E colocar um ponto final nesse monte de roubo que está acontecendo dentro do seu coração, dentro da sua vida. E começar a partir de agora ser restituído por Deus. E começar a ver no final desse túnel uma luz de um Pai que continua cuidando da sua vida. Não é a solução do problema simplesmente, mas é a fé com a qual você enfrenta esse problema é que vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado. Esse é o momento de você pedir ao Senhor que Ele visite o seu coração poderosamente e que Ele te ajude, querido, a reverter esse quadro, não simplesmente dessa circunstância, mas dessa falta de fé que vem roubando o seu coração.